Pessoal, começou a gravação e a gente vai falar hoje sobre liderança. Por que a gente está falando de liderança de novo? Porque nessas aulas a gente agora está vendo as funções administrativas, são essas quatro: planejamento, organização, direção e controle, tá? Por planejamento, você estabelece algum objetivo. Organização, você tira tudo que pode te atrapalhar a chegar lá. Direção, você mantém foco, você mantém uma direção a caminho de algo. Então, aí, tem motivação, ou seja, você precisa se manter internamente motivado e não desistir, tá? Você precisa se manter continuando. E você precisa também, caso você tenha um cargo gerencial, você tem que ter motivação para si e também motivação para os outros. Ou seja, você é responsável por fazer com que as pessoas façam aquilo que é esperado delas, tá? Então, na função de direção, na verdade, são dois fatores: motivação e liderança, tá? E, por fim, a gente tem a função de controle, que a gente vai ver na semana que vem, tá? Então, na aula passada, a gente falou bastante sobre motivação. Então, eu não lembro, Rodrigo, se você estava na aula passada, tá? Mas a gente falou, basicamente, que as pessoas, a motivação é diretamente relacionada com autoestima, tá? A pessoa que se gosta, ela se sente mais competente para fazer coisas. Por quê? Uma vez que você se sente competente para fazer coisas, ou seja, você é autoeficaz, você está mais propenso a assumir responsabilidades, a testar coisas novas, você se importa menos com crítica alheia, você se vê com um olhar muito positivo e você tenta estar melhor. Mas aí aquela história, Rodrigo, não é para você ser aquela pessoa que se ama demais e é chata. Sabe aquelas pessoas do, ai, eu me amo, ai, a partir de agora eu só vou me importar comigo, ai, a partir de hoje não ajuda mais ninguém. Sabe, gente, isso é coisa de gente frustrada, não precisa você ser super eu me amo. Basta um nível necessário, tá? Você tem que saber que, de repente, você não é o melhor, mas também você não é o pior. E daí aproveito para perguntar, vocês conhecem alguém que se ama demais e é irritante? Aquela pessoa do, eu não mereço isso, eu não vou fazer isso, eu mereço mais. Eu conheço mais gente ao contrário, professora, que, tipo, tem baixa autoestima. Rodrigo, que pena. Poxa, semana passada a gente teve uma conversa bem legal sobre isso. Que é assim, geralmente a pessoa que tem baixa autoestima, e a fase que vocês estão agora, que nem se diz por aí, é um gatilho atrás do outro. Porque vocês ainda estão se descobrindo profissionalmente, vocês são muito jovens, vocês não sabem ainda muita coisa, e principalmente estão sem dinheiro no bolso. Nessas circunstâncias, não é difícil que vocês se sintam, tipo, meu Deus, eu não sirvo para nada. Isso é que a gente chama de baixa autoeficácia. Quando você descobre que você dá conta de fazer algumas coisas, você vai se sentindo melhor, você vai se sentindo mais competente, mais confiante de resolver seus próprios problemas. Com base nessa confiança construída, que leva um tempo, tá? Você passa a se ver de uma forma mais positiva, tá? Você passa a falar, olha, até não posso não ser melhor, mas também não sou o pior. Eu sei fazer algumas coisas bem, tá? E por fim, a gente tem um conceito que é a chamada autoestima. A autoestima ela não surge do nada, ela é um conjunto de fatores. Você não aprende a se gostar porque sua mãe disse que você é bonito ou diz que você é bonita. Você se gosta quando você vê valor em você mesmo. E você só vê valor em você mesmo quando você se mostra capaz de superar coisas ruins que acontecem na vida, quando você se torna bom em alguma coisa. E a autoestima não tem a ver muito, na verdade, com a aparência física, tá? Pode ser que em algum momento da sua jornada de vida que você queira se sentir melhor com você mesmo no sentido físico.
Aí você vai fazer uma plástica, você vai cortar cabelo, vai fazer ginástica, vai fazer essas coisinhas, tá? Mas não necessariamente as pessoas mais gatas têm autoestima mais elevada, tá? Na verdade, o que é muito comum é pessoas com autoestima muito baixa usarem a aparência como camuflagem. Ou seja, elas investem muito no físico, muito na aparência para camuflar o fato de que, de repente, elas não se acham dignas de valor, tá? Eu acho que todo mundo aí conhece alguém que é maravilhoso ou é maravilhosa, mas tem autoestima de uma meba, tá? Então, ou seja, se envolve em relacionamentos ruins, não se dá o devido valor, não percebe que é uma pessoa de fato competente, de fato boa. Vocês conhecem alguém assim? Que é gato, gatíssimo, mas você acha que o cocô do cavalo do bandido, no fim das contas? Ou nem? Não, não conheço, não. Todo mundo que é derrubado, assim, meio feinho, meio de beleza mediana. Eu, inclusive, eu tô nesse grupinho aí. Imagina, pela sua foto aí, você é mó gatinha. História boba, tá? Eu tô falando coisas da aula passada. Minha mãe, ela, até alguns anos atrás, ela treinava Miss para concurso. Então, ela pegava as meninas e fazia vestido, ensinava a maquiar, cabelo, desfilar, essas coisas. Minha mãe, durante muitos anos, ganhou a vida com isso. E tinha sempre meninas deslumbrantes na minha casa. Meninas muito, muito, muito bonitas. Muito altas, muito gatas, ganhavam concurso, não sei o quê. Hoje em dia nem sei se tem mais essas coisas. Gente, mas todas com autoestima negativa. É impressionante. Que a gente vê as meninas plasticamente Barbie, sabe? Só que a autoestima é de uma meba, juro por Deus. Porque eu acho que aquela coisa, para o indivíduo que não conhece ainda coisas na qual ele é bom, você ter o seu valor totalmente relacionado só à sua aparência, no final das contas é uma coisa muito ingrata, porque sempre vai ter alguém mais bonito que você, né? E especialmente nesse mundo de concurso de beleza, de modelo, não sei o quê, é pior ainda, porque você pode ser super bonita, vai ter alguém mais. E se o seu valor, entre aspas, for só esse, você se sentir valorada, valorizada só por causa disso, sinceramente, você vai ter um piripaque, né? Mas, enfim, a gente está falando disso por quê? Porque você, dessa função, voltando lá atrás, deixa eu recapitular o primeiro slide, aliás, o terceiro slide. Para que você se mantenha direcionado, você tem que dar conta de se manter motivado, né? E aí, lembrando, motivação que funciona é motivação interna, ou seja, é o alto valor que você sente. E não significa que a motivação externa não funciona. A motivação externa é quando você tem estímulos externos. Por exemplo, se você atingir uma meta, você vai ganhar um prêmio, você vai ser reconhecido, vai acontecer alguma coisa com você, ou você é elogiado. Isso é motivação externa, tá? O problema da motivação externa é que ela não tem duração. Então, ou seja, você recebeu um elogio da sua mãe, da sua namorada, do seu namorado, vai funcionar? Até vai, mas por um período de tempo muito curto, tá? Especialmente quando esse elogio, esse fato, você achar que não são verdadeiros, ou seja, você achar vazios, eles são mais desmotivadores do que motivadores. É aquela história da, sei lá, da mãe que tem um filho, uma filha que é o filhotinho de cruz credo e fala, ah, meu filho lindo! E a criança sabe que não é tanto assim, né? Então, até para elogios a gente tem uma autocrítica, né? E, de novo, dentro também do pacote de direção, ou seja, a empresa se manter no caminho, a pessoa se manter no caminho, além da motivação, tem o que a gente chama de liderança. E liderança, ou vocês serão submetidos a uma, ou vocês serão, de fato, uma liderança. Tá? O que significa liderança? Basicamente, capacidade de exercer influência. Tá? É isso. Então, exerce liderança sobre você, exerce poder sobre você,
quem te influencia, tá? E aí, tem algumas coisas bastante curiosas, tá? Eu já comentei com vocês algumas vezes aqui, que vários estudos comentam que o ser humano, até o final da adolescência, ele se comporta de uma forma muito próxima a primatas. Sim, muito próxima a macaquinhos. Por que isso? Porque depois de um determinado período, e óbvio, gente, estou citando estudo antropológico, nem tudo super se adequa àquilo que a gente está falando, mas em termos amplos. Até os 12 anos, a principal influência de qualquer pessoa, eu, de vocês, possivelmente foi nossa família, pai, mãe, tio, tia. Depois dos 12, 13, a gente passa a pertencer a um círculo um pouco mais amplo, que é o círculo de amigos. É nessa fase que a gente começa mesmo a agarrar nos nossos amigos, que a gente junta uma turminha, que a gente começa a passear, que a gente começa a fazer nossas coisinhas, tá? É nessa hora também que a gente vai descobrir a nossa individualidade. O que acontece? A gente não vai se identificar com os nossos pais, porque tem uma diferença de idade grande, uma diferença de pensamento grande, tá? Então, quem é mais próximo da gente? São os nossos amigos. Então, vai ter ali uma patotinha, um grupinho, sei lá, de 4, 5 pessoas que vão, ou menos, que vão ser unicarne e que uma pessoa estimula a outra. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente estava falando de grupos, eu falei o seguinte: o indivíduo não muda o grupo, mas o grupo muda o indivíduo. Ou seja, se você entrar em um grupo, é rezar para esse grupo ser de pessoas boas e com bons princípios. Porque se esse grupo for composto de pessoas tranqueiras, você tem o risco de ficar tranqueira. Por isso, pai e mãe de vocês tinham razão de lá atrás ficarem de olho em companhia, saber onde está indo, que hora volta, filho de quem? Eles tinham, tá? Então, dos 13 até mais ou menos os 24 anos, quem influencia muito o comportamento do indivíduo é o grupo. Que grupo é esse? Pode ser grupo da faculdade, pode ser grupo de amigos, pode ser grupo do trabalho. São os grupos que você constrói socialmente fora da família, tá? E especialmente é nesses grupos que você tem, por exemplo, gírias próprias, que você se vestem de algumas formas, né? Então, nesse grupo você se encontra, se identifica e você tenta caber. Bom, vocês lembram do seu grupinho de amigos na adolescência? Vocês faziam parte de algum grupinho ou vocês eram mais isolados? Como que vocês eram? Até que sim, professor. Eu sempre gostei dessas coisas mais nerd, esses trem de super-herói, essas coisas, sabe? Então, tipo, era mais ou menos o mesmo estilo. Entendi. E você tinha um grupinho ou você ficava meio isolado, curtindo as suas coisas? Era alguns poucos amigos, umas 3 pessoas, 4, mais ou menos isso. Sempre foi mais ou menos nesse estilo. Não, mais ou menos eu também, Rodrigo. Inclusive, minha coleção de anime, de mangás não para de crescer até hoje. Que agora, Que bacana. daqui a Eu pouco eu não vou tenho. falar, né? Oi? Eu também queria colecionar, professor, só que as coisas estão muito caras. Tá muito caro, as editoras perderam a noção. Imagina um mangá fininho, sei lá, é que eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco, né? Mangá fininho de Cavaleiros do Zodíaco, que antes era R$ 15, agora eles estão vendendo por 40. Fininho. Não É, tá parece muito papel de caro. pão. Tá muito caro. Agora eu quero comprar o. Aqui agora o Kentaro Miura morreu, né? O do Berserk. Não vejo a hora de comprar. Nossa, Berserk é muito bom. É muito bom. Ô, Lara, desculpa. Eu descobri um que também gosta. E você, Lara, você É, fazia não parte pode de dar algum? corda não, professor. A gente vai longe aqui, viu? Eu me sinto Oh, deslocada, porque eu nunca tive nenhum hobby assim. Muito chatinha eu. mas você tinha um Mas grupo de sim, amigas? sim, tinha. Mas também não era muita gente, não. No máximo umas 4 pessoas. Assim, eu era tão do meu grupinho que quando alguém faltava, eu ficava super deslocada, porque aí, né, não tinha mais ninguém. Era só aquele. Foi até o final. Acho que todo o meu ensino médio, mais ou menos, as mesmas pessoas. Ô, Lara, mas é assim mesmo, os grupos não são grandes, viu? Porque tem muito a ver com afinidade.
Então, geralmente, é você, uma melhor amiga, no máximo mais 2, 3, nunca um grupo assim de 20 pessoas, sempre um grupinho menor mesmo. Eu fazia parte de um grupo que era mais ou menos o que o Rodrigo fala, era um público que gostava de coisas mais geek e a gente gostava de cidade muito pequena. Qual é o hobby de cidade pequena? Beber. Então a gente ficava divagando sobre os mangás, as coisinhas que a gente lia. Mas o que que acontece, né? E aí, por que que eu perguntei isso? Porque possivelmente no grupo de vocês, por exemplo, o Rodrigo gosta de mangás e animes. Quando aparecer um amigo dele, por exemplo, vamos pegar um mangá é aquele gibi, com o primeiro gibi, sei lá, do Kenshin, né, do Samurai X, ou do Berserk, ou do Hunter x Hunter, algum anime desses, Rodrigo ficou se coçando para comprar um também. Rodrigo juntou o dinheirinho dele, suado, juntou a mesada dele, foi lá e comprou o mangazinho dele, ficou enchendo o saco da tia da banca e foi lá e comprou. O grupo que a gente está, ele estimula também hábitos de consumo. Assim como a Lara, por exemplo. A Lara, dá para ver pela foto que ela é uma moça muito bonita. Vamos supor que uma das amigas dela voltou da praia, olha, bronzeada, a menina assim, resplandecia, de marquinha, toda gata. Certeza que as outras amiguinhas da Lara iam lá pôr a roupinha de banho para ficar lá tomando sol no quintal para ficar bronzeadinha também. Tá? Então, geralmente, os membros do grupo exercem influência na gente, né? Tanto positiva quanto negativa. E isso em termos de linguajar, em termos de gestos, em termos, inclusive, de padrão estético. Haja vista numa turminha, por exemplo, vamos lá, de 4, 5 pessoas no máximo. Quando um faz tatuagem ou faz piercing, os demais estão muito propensos a fazerem também, tá? Tem um experimento super curioso, gente, na Noruega, que estuda impactos de influência grupal. É mais ou menos assim. Vamos supor que eu comprei um carro hoje e eu estou muito feliz com o meu carro, tá? Estou bem feliz, estou bem animada. Aí, o meu vizinho de lado, de porta, ele comprou um Mercedes. Se o meu contato com esse vizinho é zero, eu não me importo, porque ele não faz parte da minha vida, ele não é parte de uma base de comparação. Mas se eu tenho contato com ele, a gente tem uma idade próxima, há uma chance gigantesca de eu ficar descontente com o meu carro e no intervalo de 6 meses a um ano eu comprar um carro melhor, se bobear até o mesmo ou similar. Por quê? Processo de comparação social. Tá? A gente tende a se comparar com os pares. Vocês já fizeram alguma coisa dessa? Não comprar carros, né? Mas, sei lá, cortar cabelo, tatuagem, roupa, um tênis ou uma festa? Todo mundo vai. Nossa, no meu grupinho, quando a gente mudava, uma mudava o cabelo, todas as outras mudavam também. E ficava todo mundo, mesmo corte, a mesma franja, até o lado que era jogada a franja. Questão de carro da minha família tem muito. Quando um troca de carro, todos os outros é sequência certinha. E tem até a ordem, né? Que começa no mais invejoso. Pois é. É sempre a ordem, certinha. Mas, olha só, próxima vez você dá uma tiradinha na sua família. Você fala que é processo de influência social. É um nome elegante da pessoa copiona. Vulgo inveja. Não, porque eu gosto da afronta, aí eu já falo que é inveja mesmo. Eu sou a que causa discórdia no grupo. Ai, olha, depende da pessoa, até é engraçado, né? Olha, e você, Rodrigo, aconteceu alguma coisa com você? Você saiu a ter aquelas correntinhas do Naruto, porque seus amigos tinham também? Ah, professor, acho que eu não vou comentar, não. Ou seja, sim. Senão eu vou passar vergonha. É. Eu quero fotos na minha mesa agora. Gente, eu sempre brinco com isso. Meus dois irmãos são muito tatuados, do pescoço para baixo, tanto a minha irmã quanto o meu irmão, eles têm um monte de tatuagem e eles começaram com 12, 13 anos. Lógico, com um tatuador clandestino, porque não pode tatuar menor de idade sem autorização do pai e da mãe, né?
Os coleguinhas dos meus irmãos odiavam eles, mas odiavam com força, porque era minha irmã e meu irmão fazer alguma coisa, mas assim, gente, 15 dias depois aparecia algum dos meninos, alguma das meninas tatuada e a mãe lá na casa da minha mãe xingar todo mundo. Que meu filho tá andando com essa filha, com seu filho tá tatuado, que não sei o que. Era aquele quebra-pau, né? Agora nem. Agora todo mundo tem, então nem é tão engraçado assim. Mas, enfim, gente, que nem a Lara falou, tem até uma ordem de quem faz e quem copia, tá? Liderança, gente, é uma habilidade que a gente diz que ela é nata. Ou seja, você nasce com um borogodó, digamos assim, tá? Você nasce com um carisma, com alguma coisa que faz com que você consiga influenciar outras pessoas. Aí vocês vão falar, Mentira, mas se é uma característica nata, ou seja, você nasce, então por que a gente está vendo esse trambolho na disciplina? Simples, porque você consegue treinar comportamentos de liderança. Então, estudando comportamento grupal, você consegue emular carisma. Emular carisma significa que você consegue fingir carisma bem o suficiente para você conseguir executar suas tarefas, tá? Então, assim, tem jeito para todo mundo, tá? Então, existem alguns comportamentos de liderança que dependem de carisma, outros não. Os mais consistentes, ou seja, a liderança que mais se segura, é a liderança que é baseada na competência, né? O que é a liderança baseada na competência? É quando a pessoa lidera um determinado grupo porque ela sabe das coisas, porque ela é particularmente boa, porque, enfim, o grupo vai ter sucesso seguindo essa criatura. A liderança baseada em carisma, ela é muito perigosa, tá? Ela é extremamente perigosa. Por que isso? Porque se o líder for carismático e ele tiver princípios e valores ruins, a gente tem um Hitler. O Hitler, o ditador alemão, ele era absurdamente carismático. Falava muito... Olha só, gente, o cara, ele era vegetariano, gostava de animais, gostava de crianças, estimulou a indústria local, era favorável a exercício físico e atividades físicas para meninos e meninas. Ele estimulou a revolução cultural interna para valorizar autores, músicos na Alemanha. Se eu estivesse falando de uma pessoa X qualquer, vocês falariam, nossa, que governante bacana. Mas esse mesmo indivíduo era genocida. Ele matou mais de 30, ele é responsável pelo assassinato de mais de 30 milhões de pessoas, esvaziamento de países. Né? Ele gostava mais de cachorro do que ele gostava de gente. No caso dele, era real oficial. Tá? Ele gostava mais da cachorra dele do que ele gostava da namorada dele. Então, quando você tem valores muito ruins, ou seja, o que tem dentro de você não é uma coisa boa, ter carisma é uma coisa perigosa, porque você engana as pessoas e você leva as pessoas para o caminho correto, tá? Aliás, incorreto. É por isso que a liderança depende de carisma, mas não só do carisma, depende também de competência, e graças a Deus, né, a gente tem mecanismos para não se deixar levar por pessoas absolutamente boas de bico. O que é isso, né? Quando a pessoa é muito carismática, a pessoa é muito boa, é muito fácil você se deixar levar pelas ideias dela, né? Então, por exemplo, vou mostrar para vocês um caso, tá? E, gente, meu intuito aqui não é falar de política, tá? Não é. Mas é só um exemplo de como a gente pode ter uma visão distorcida das coisas. Deixa eu abrir aqui um vídeo, só mostrar para vocês um vídeo do YouTube rapidinho. Espera. Tá. Ó, eu vou mostrar para vocês agora. Eu estava falando agora com a Lara, eu vou aproveitar que eu tô com essa página aberta, Lara, eu vou mostrar para vocês uma página do YouTube, tá? Vou mostrar para vocês um canal de um youtuber que se chama Maurício Meirelles, e ele grava um programa de entrevistas
com pessoas, assim, das mais diferentes profissões. Então, por exemplo, entrevista delegado de polícia, ex-bandido, ex-traficante, pessoas do BOP, ex-PM. E se você, por exemplo, um caso assim que eu vou destacar, esse aqui, né, ex-PM conta os segredos do Rio de Janeiro. Ele fala, né, nessa entrevista, dentre outras coisas, que a polícia do Rio de Janeiro era super habituada a dar uns cascudos nas pessoas porque fazia parte do sistema de controle. E esse menino é particularmente carismático, ele acredita no que está falando, então, nossa, você assiste, você acha aquilo super tranquilo. Mas daí, é aquele tipo de coisa. Cara, primeiro, que não é legal você sair dando cascudo nas pessoas. E segundo, que em circunstâncias normais, vocês não concordariam com esse tipo de coisa. Mas, quando é uma pessoa particularmente talentosa, carismática, bem articulada, a gente vai embora, a gente compra. Então, como que faz para a gente não cair nessa? A gente procurar escutar outros pontos de vista. Então, por exemplo, nesse mesmo programa, nesse mesmo canal, tem histórias, por exemplo, de como é você viver na periferia de cidades grandes, tem histórias, por exemplo, do que é você ser atendente de ambulância, do que é, enfim, te mostra a regra e a contra-regra. Então, a melhor alternativa para a gente não se deixar ludibriar por alguém que é carismático, primeiro, é escutar e não engajar de cara, sabe? Espera um pouco, espera esfriar um pouco as emoções, pega as informações, confere e vê se isso é mesmo, e nunca se deixe pressionar. Quantos de vocês já tomaram decisões ruins porque a pessoa era super carismática e ela estava ali falando, olha, você tem que decidir logo. E vocês acabaram decidindo logo por pura e simples pressa. Já aconteceu isso com vocês? Acontece muito quando você precisa comprar alguma coisa e o vendedor entra na sua mente e você acaba comprando uma coisa por um preço muito alto, bem mais alto do que você poderia pagar, porque ele está ali botando a pressão em cima. E os motivos dele são, né, aparentemente, É, acontece muito. Conheço muita gente acontece. endividada por causa de pessoas boas de lábia. Eu sou uma dessas, nem entro mais em loja. Agora, onde acontece isso muito? Reuniões de trabalho. Em reuniões de trabalho, geralmente são postas na mesa uma situação assim crítica, e daí os colegas são levados a decidir por algo, só que, geralmente, nessas discussões de trabalho, quem tem mais lábia consegue levar o resto. Então, o que tem que fazer nessas circunstâncias para quebrar o carisma negativo? Pedir tempo. Pegar as informações e pedir tempo para pensar, não fechar nada na hora. Porque, gente, não tem nada nesse mundo, nada, que você realmente tenha um único prazo, que ele não possa ser postergado. Inclusive, o tempo, as pessoas elas dão a impressão que tem pouco tempo para te forçar a tomar decisões. Então, um jeito de você quebrar o carisma negativo, ou seja, esse carisma manipulador, é você não engajar de cara, você pegar, assim, algumas das informações dadas e você conferir para ver se é verdade, se não é, ver se não é garganta, né? E pedir tempo, porque a decisão que é tomada de uma forma impensada pode dar errado, tá? E a liderança, ela pode ser formal ou informal. Gente, a liderança formal, basicamente, é a liderança que você tem por cargo. Então, por exemplo, a Rainha Elizabeth II. A Elizabeth II da Inglaterra, ela é uma liderança formal. Ela é rainha, é um direito hereditário na Inglaterra, então ela tem um poder formal. Poder informal é aquele poder carismático, que vem de características pessoais, né, ou então de competência, em que a pessoa tem poder porque as pessoas sabem que a pessoa é boa, a pessoa sabe do que está falando, ou pelo menos a pessoa tem muito jeito para falar. Então, por exemplo, a Lara estava comentando agora do coordenador do curso dela, que o cara manja tudo, sabe tudo, o cara é gente boa, possivelmente. Ele é um líder que tem características formais e informais. Ele tem o cargo,
e ele tem competência. Possivelmente ele deve ser gente boa também. Então, isso faz dele um líder, entre aspas, completo. Ele tem o cargo e tem características pessoais. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. Tá tudo bem. Beleza? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre as 4 principais teorias da liderança. Elas são rápidas, tá? E daí a gente vai falar de algumas abordagens um pouquinho mais atuais da liderança, tá? Bom, primeira teoria é a teoria dos traços. Não. A teoria dos traços, ela diz o seguinte, que os líderes bem-sucedidos têm características iguais. É a mesma coisa que dizer que todos os líderes bem-sucedidos, eles falam bem, eles se expressam bem, tá? Essa teoria caiu por terra, ou seja, ela não foi validada, porque acharam traços demais, né? Então, é impossível você selecionar. Por que a gente faz esses estudos de liderança? Para achar líderes perfeitos. Então, no processo seletivo, você aplica teste, mede, por exemplo, quem fala melhor, quem fala pior, descarta quem não fala tão bem assim, fica com quem fala bem. Qual que é o problema? Até hoje ninguém provou que as pessoas que falem melhor, que tenham melhor oratória, ninguém até hoje provou que elas realmente conseguem resultados. Então, se sabe hoje que existem 7 traços que dizem não que a pessoa vai ser um líder bem-sucedido, mas que a pessoa tem maior chance de ser líder. Então, ou seja, até te ajuda a chegar lá, mas não garante sucesso, tá? Então, por exemplo, a pessoa, ela tem que ser ambiciosa e energética, ou seja, tem que ter disposição, vontade de fazer as coisas. Ela tem que querer liderar, não adianta ser uma pessoa que está ali empurrada, que não queria, a pessoa tem que desejar. Terceiro, essa pessoa tem que ser íntegra, ser honesta, porque se ela não for, os outros, os liderados, não a seguirão, porque, gente, ninguém quer seguir um picareta, tá? As máscaras caem. Cedo ou tarde, as máscaras caem. Quarto ponto, autoconfiança. Por quê? O líder, ele tem que ter motivação para ele e para os outros. Então, ele tem que ter, ainda que doses mínimas de autoconfiança, senão nada feito. Essa pessoa tem que ser inteligente, porque se a pessoa for uma porta, ela não dá conta, né, de ajudar o grupo a ir para frente. Elevada capacidade de automonitoramento. O que é isso? A pessoa, ela consegue gerenciar os próprios sentimentos. Então, em uma reunião de trabalho, aquela pessoa está desgostosa, está irritada, mas ela consegue camuflar e parecer neutra, porque ela sabe que parecer irritada naquela situação vai ser ruim para ela. E, por fim, essa pessoa tem que ser competente, ou seja, ela tem que ter conhecimentos profissionais, né? Então, primeira teoria, essa dos traços, diz o seguinte: não tem traço que defina se a pessoa vai ser um líder bem-sucedido ou fracassado. Não tem. Então, por exemplo, falar bem. Já comentei com vocês. O Bill Gates falava muito mal. O atual presidente norte-americano, John Biden, ele também não se comunica super bem de forma falada. A antiga premier da Alemanha, a Angela Merkel, a Merkel também não falava super bem, tá? Só que nem por isso eles não foram eleitos, ou nem por isso eles não fizeram aí coisas boas, tá? Esses 7 traços, eles dizem, no máximo, se você tem maior chance de ser chamado para ser líder. Mas se você vai conseguir ser bom, aí é outros 500. Tudo bem até aqui, gente? Tá, tudo bem. Beleza. Tudo certo. Bom, aí a gente tem as chamadas teorias comportamentais. O que essas teorias comportamentais dizem? Elas dizem o seguinte: vamos estudar como os líderes se comportam, e daí, os líderes bem-sucedidos, e aí a gente vai treinar funcionários para se comportarem de acordo com isso. E aí eu vou fazer uma fofoca. Essas teorias comportamentais, elas são baseadas num ditado americano que se chama fake it until you make it, ou seja, finge até você conseguir.
Então, se você quer ser um líder bem-sucedido, pareça ser. Então, você vai frequentar determinados lugares, falar determinadas coisas, se vestir de determinadas formas. Então, é uma coisa muito, cara, eu acho até feio. Vocês convivem com alguém que tem transtorno, algum nível de transtorno autista? Ou vocês já conviveram com alguém que tem transtorno autista? Já chegaram Eu a acho que ver? não. Eu já. A Lara já, e você, Rodrigo? Eu acho que não, professor. Ó, eu vou fazer. Olha, cara, eu não quero ser desrespeitosa, tá? É só um exemplo. O Bill Gates, o dono da Microsoft, ele tem um ligeiro nível de transtorno autista, tá? Ele é um autista altamente funcional, mas ele tem, tá? Então, qualquer interação social com pessoas, para ele é muito difícil, porque ele não, né, não consegue de uma forma assim muito ampla. Então, para pensar, então, por exemplo, tem algum problema, alguma coisa que é desafiadora ele está pensando, ele começa a chacoalhar. Ele fica assim, pensando, escrevendo, põe a mãozinha no queixo e começa a chacoalhar. Esse chacoalhar, ele é um movimento que é utilizado por muitas pessoas que têm algum nível de transtorno autista, que é um jeito da pessoa conseguir se concentrar e se acalmar. Você já tinha percebido isso, Lara, em alguém que tem esse transtorno? A minha prima faz isso. É. Principalmente quando você fala que algo que ela pede alguma coisa, você fala que não tem jeito. Aí ela fica já se balança toda, coitada. É um jeito, tanto assim, para impeditivos quanto para desafios, a pessoa, ela fica, porque é um jeito dela se recentrar, se equilibrar, se organizar, sabe? E tá tudo bem. O Steve Jobs, o Bill Gates, ele faz isso, né, porque faz parte das características do transtorno, né? Os subordinados dele começaram a imitar ele chacoalhando, gente. Assim, é bizarro, é bizarro. As pessoas não passavam pela cabeça deles que isso. Gente, é bizarro você imitar esse tipo de coisa, porque parece que você está fazendo troça. Mas não, eram os caras querendo imitar o comportamento do líder para ser mais bem aceito. Mas vocês conseguem perceber o quanto isso é estranho? Cara, isso é esquisito demais. Um outro exemplo que ficou famoso, o Steve Jobs, o fundador da Apple, ele tinha um pensamento em termos de tempo é dinheiro, sabe? Então, ele, por exemplo, existem relatos que ele não tomava banho todos os dias, primeiro porque ele achava que tomar banho todo dia era um desperdício de água para o ambiente, porque ele não tinha transpirado nem nada. E segundo, ele usava a mesma roupa todos os dias para evitar perder tempo para selecionar as roupas. Aí isso eu posso até mostrar para vocês, né? A roupa dele. Ele usou durante mais ou menos 20 anos, não tô zoando, as mesmas peças. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Ó, opa, o que eu fiz aqui? Ó, então aqui a gente tem, de 1998 até 2011, quando ele faleceu, ele usou durante 13 anos consecutivos, basicamente a mesma roupa. Uma blusa de gola alta preta, um jeans desbotado, algum tipo de tênis e os óculos dele. Nem o corte de cabelo ele variava, tá? E aí, olha só, nem precisei procurar muito. Olha aqui. Por que homens de sucesso costumam usar quase a mesma roupa? Dá vontade de escrever lá embaixo, não, seu idiota. Isso é coisa de gente que copia, que é copião. É coisa de gente que está querendo fazer o quê? Tentando colocar em prática essa chamada teoria comportamental, que é reproduzir comportamentos de líderes. Qual que é a lógica? Se a empresa pode contratar um baguá qualquer, você vai treinar comportamentos e por treinar comportamentos essa pessoa vai ser super bem sucedida. Mas por que que isso não deu certo?
né? Porque é o seguinte, se fosse tão simples assim, bastaria ou você aplicar teste de personalidade em todo mundo, e aí você só seleciona pessoas que têm os traços que você quer, extroversão, introversão, ou você contrata qualquer tranqueira e treina comportamentos. Qualquer uma das duas, você conseguiria o líder ideal, mas você não consegue. E aí, duas coisas, aí eu sendo maldosa, tá? Eu vivo falando mal de coach, tá? Coaches são aqueles profissionais que te ajudam a ter mais sucesso profissional. E eu faço a crítica, não é a todos, existem coaches que são realmente muito bons, tá? Só que para que é que serve um cara desses? Vocês já pararam para se perguntar para que é que serve um coach? Seria meio para ajudar as pessoas que não têm disciplina ou coisa própria, né? Algo assim, eu acho. Exato, né? Bom, o que acontece? O coach, depois que você tem um objetivo, por exemplo, eu quero ser promovido, eu quero crescer na carreira, eu quero ter melhores oportunidades profissionais. Depois que você estabelece um objetivo, ele verifica se você realmente tem características que podem te ajudar a chegar lá, porque às vezes, por exemplo, você quer uma coisa que você não dá conta. Por exemplo, uma amiga minha, que é muito ruim em exatas, ela começou a fazer um mestrado na área de finanças. Gente, mas aí é questão de competência mesmo, ela não tem competência exata. Então, é óbvio que o mestrado dela foi uma desgraça, ela teve que largar no meio do caminho. Porque não adianta, às vezes, você desejar algo que você não tem o ferramental básico, não tem o talento, não tem o interesse. Tá? Não adianta. E essa conversa de que você consegue chegar até onde você quiser, em muitas medidas a balela. Porque, sim, nós todos temos talentos e talentos únicos. Mas quando você não tem, não adianta você ficar também marretando, né? Não dá para botar fé. No coach sério, Nossa, eu pode falar. fiquei até mal agora. Quando eu Por que tenho foi? algum ponto fraco, eu me forço a fazer alguma atividade que, por exemplo, eu sou péssima em eletrônica. Aí eu vi que a USP disponibilizou um curso de eletrônica, né, de aeronaves, corri, tô fazendo, tô apanhando igual uma condenada, mas na minha cabeça, se eu fizer um curso que eu não tenho essa dominância, sabe? Eu vou melhorar um pouco. Mas eu acho Minha que não. cabeça é o contrário já, é o meu ponto fraco, então eu vou focar nisso para não ficar tão ruim nessa área. Mas aí tem uma coisa, Lara. Uma coisa é você não ser uma negação. Agora, por exemplo, você dedicar a sua carreira profissional a fazer uma coisa que você não é boa, tipo, não adianta. Então, se esse curso está te ajudando a ser menos ruim, você vai aprender alguma coisa para você seguir, tudo bem. E se você, de repente, descobrir no meio do caminho que, nossa, que legal, né? Eu até gosto, beleza. Mas tem algumas coisas que não tem, não tem jeito. Seria mais ou menos a mesma coisa que o Rodrigo agora falar, eu quero jogar futebol, ser que nem o Neymar. O que o pessoal da área do comportamento fala? Não é que você abandona para trás todos os seus pontos fracos, não é isso, porque senão aí você também fica defasado. Mas também olha o que você tem de bom e melhora o que você já tem de bom. Porque possivelmente seu destaque profissional vai vir de coisas que você já faz bem e que você já gosta. Dentro da sua área, qual é alguma particularidade que você gosta muito? Termodinâmica. Depois que você fizer esse curso, pense em fazer alguma coisa na área de termodinâmica, porque é uma coisa que você já gosta. Para você, não vai ser um esforço absurdo você sentar, você estudar. Para você, vai ser um verdadeiro prazer, porque você já gosta. Então, assim, não precisa largar seus pontos fracos, a Deus dará. Mas também não vale a pena você ficar marretando muito, porque às vezes não, né? A não ser óbvio, por exemplo, que por circunstâncias N do seu futuro profissional, a única oportunidade que se abriu foi essa. Então aí, pelo menos durante um tempo,
você vai ter que tentar se encaixar, mas durante um tempo. Quando a coisa é muito difícil, quando você não tem uma certa ligação com essa temática, é duplamente difícil para você. Você já fez alguma coisa dentro da área de termodinâmica? Não, nunca tive oportunidade. Os professores não são tão legais. Ah, isso que é chato, né? Uma área bacana e o professor Sim, mala. quando você gosta da Ah. matéria, os professores são um saco. Ô, Lara, você já pensou, assim, off, agora um pouco off, o pessoal aqui da Federal de São Carlos, o pessoal da USP, eles com muita frequência têm curso de férias. Você já pensou em fazer algum curso de férias dessas áreas? Porque, meu, é muito legal, aí você conhece as pessoas, sabe? Vê outro campus. Não, eu nunca pensei, não. Vou ficar de olho nisso a partir de agora. Porque é de graça ainda. É melhor de tudo é que é de graça. Muito bom. Ai, eu já fiz um curso de astronomia na Unesp de Bauru. É muito legal, gente. Eu adorei. Era à noite. Ai, que legal, gente. Eu amei. Enfim, agora voltando. Aí, bom, falando por que coach geralmente não funciona. Porque se a pessoa. O que acontece? Às vezes a pessoa procura um coach porque ela não tem um objetivo, porque a pessoa está perdida, sabe? A pessoa fala, eu quero ser bem-sucedido. Mas o que significa exatamente ser bem-sucedido? Né? Ponto 1. E não é um coach que vai achar um destino para você. Não é um coach que vai arrumar um objetivo para você. Então, o que os coaches bons fazem? Eles fazem um trabalho de autodescoberta, que é mais ou menos descobrir quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, e com base nisso, que carreiras você estaria mais elegível a se candidatar, e para ter essas carreiras, que habilidades, que competências, que diploma você tem que ter para conseguir ser mais bem-sucedido. Então, é um processo um pouquinho diferente, né? Então, esses dias, teve, acho que vocês devem ter visto aquele coach que no dia de tempestade levou as pessoas para escalar umas pessoas para escalar uma montanha. Vocês viram isso? Gente, eu não vi. Ai, Eu meu Deus, não eu vi, preciso. mas eu tenho interesse. Gente do céu, ó, eu vou procurar aqui rapidão. Cara, mas eu ria. Cara, eu vou falar uma coisa, é que as pessoas estão muito tristes, mano. Porque, cara, peraí, deixa eu procurar aqui, coach. Como que chama escalada? Ó, gente, eu vou desligar aqui a gravação, tá? Pra gente rir um pouquinho. Peraí. Então, pessoal, vocês ainda não tinham visto essa belezura? Nada, nada? Gente, vocês não estão. Infelizmente, não. Não, eu não tinha visto. Gente, aí pior, você vai nas redes sociais desse camarada como se fosse uma jornada. E pior de tudo, gente, eu fui dar uma fuçada, porque, óbvio, eu sou fuxiqueira. Boa parte das pessoas que estavam presentes nesse evento era gente, pessoas assim, sinceramente, fora de forma, para subir, mano, para subir aquilo, cara, você tem que ter condicionamento, você tem que ter equipamento para hipotermia, inclusive. Você vê pelas próprias filmagens, vários senhorzinhos, senhorinha, tipo, gente, se alguém morresse, se eu tivesse, sei lá, morresse, eu juro que eu voltava para puxar o pé, cara, desse maluco que me fez subir o negócio. E ainda vira e fala, cara, foi quem quis? Meu, teve E pagamento de. eu garanto que eles ainda pagaram para ir. Teve! Lara, essas roupas são caras, mano. Tipo, você vê pelo próprio tipo físico das pessoas que estavam lá. O pessoal foi lá na Decathlon, né, uma loja de equipamento, comprou a listinha e foi, mas não sabia nem amarrar o tênis, cara. Tênis de caminhada, montanhismo, é outra parada, gente. Mas, enfim, as pessoas são muito malucas, né? O que coaches, enfim, só concluindo.
o que muitos coaches fazem? Eles tentam aplicar essa teoria comportamental, ou seja, eles fazem análise minuciosa de discurso, de vestuário e tal, e te ensinam basicamente a atuar. O problema é que isso não garante sucesso. Isso até garante, né, sucesso em processo seletivo em alguma medida. Mas, se aquilo que você treinou não tiver conexão com a realidade, não tem jeito. Em algum momento, as pessoas que estão no seu convívio vão perceber que você não manda tão bem assim, né? Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Agora, segundo a teoria, são os estilos de liderança. Em termos práticos, são 3. Tem os líderes chamados autocráticos. O que é o líder autocrático? É aquele cara que ele manda e você obedece. É aquele ditado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem o estilo liberal, que dá liberdade para os funcionários se autogerenciarem, para que eles tomem suas próprias decisões. E tem o estilo democrático. Tá? O que os estilos dizem, essa teoria diz? Que a pessoa, ela pode até ser mais autocrática, mais liberal ou mais democrática, mas ela não pode só ser isso, tá? Porque a pessoa que ela é eternamente mandona, chega uma hora que a autoridade dela perde o valor. É a mesma coisa que, sei lá, faca que você usa muito. Uma hora ela para de cortar, ela perde o fio, né? Idem quando você é sempre liberal. Você ser tido como bonzinho o tempo todo é ruim, né? E também você ser sempre democrático é ruim, por quê? Em situações que você tem que tomar uma decisão rápida, você ser absolutamente democrático não é uma coisa boa, porque as pessoas demoram tempo para tomar decisões. Então, vamos imaginar que nós 3 trabalhamos no hospital, nós 3 somos enfermeiros, e chegou uma pessoa lá toda esfaqueada, né? A pessoa está morrendo, furou uma artéria. Não tem tempo para a Lara falar assim, Mitier, Rodrigo, o que vocês acham que a gente tem que fazer? A Lara, como enfermeira-chefe, ela já grita, Rodrigo, sei lá, sutura a artéria, Mitier, prepara lá a sala. É autocrático e tem que ser. Decisão rápida, situação de crise, alguém tem que tomar rédea, porque senão a pessoa morre, tá? Então, existem esses 3 estilos básicos, cada um de nós é de um jeito, tudo bem, só que não dá para ser sempre desse jeito. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Ó, só para a gente descontrair um pouco, vamos ver de novo, novamente, cenas de filmes legais? Vamos. Então, peraí. Vou pegar um novo trechinho do filme Diabo Veste Prada para vocês tentarem imaginar qual é o estilo de liderança da personagem principal, tá? E aí eu vou ter que pausar a gravação, tá? Porque senão vão derrubar aqui. Pessoal, agora voltando. Como que vocês acham, só por esses indícios, como que vocês acham que é essa chefe que estava chegando? Que características essa pessoa tem? Ela é super liberal? Exigente. Uhum, Ditadora. pois é. As pessoas visivelmente têm medo da mulher. Simples assim, as pessoas têm medo dela e porque ela tem algumas características absolutamente autocráticas, né? O que significa, de novo, autocracia? Só eu sei. Ninguém sabe mais do que eu sou a melhor. Deixa eu ver se eu acho alguma cena dela no Auge da Sua Glória mandando coisas. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Alguma cena dela. Porque o que acontece? As pessoas colocam muitas cenas dessa moça, só que do mesmo jeito que colocam, tiram, porque vira e mexe dá rolo com direitos. Cadê? Tá. Ó, gente,
Eu acho que eu achei um trechinho, vocês querem assistir? Não quero. Quero. Ó, vamos ver esse trechinho aqui. Eita, nós. Caiu? Por que o pessoal deixa esse tipo de coisa se cai logo? Olha só. Vou pausar aqui de novo. Um anjo, né, gente? Opa. Um anjo, né, gente? Um anjo de candura. Enfim, visivelmente, essa moça tem o quê, gente? Características autocráticas. Ela manda, só ela sabe, e ela é óbvio que não é característica de todos os líderes autocráticos, mas se você não atinge ao padrão de expectativa que ela tem, você já é automaticamente tido como sendo incompetente. Então, na verdade, para muitos líderes autocráticos, óbvio, não a maioria, o seu padrão de exigência é sempre muito, muito, muito elevado, tá? E por fim, gente, eu queria discutir com vocês, pessoal, antes de eu continuar, tudo bem com esses 3 estilos? Tudo certo? Tudo certo. Certo. Beleza? Então, agora, só fechando, gente, a nossa conversa, as nossas teorias contingenciais. Essas são as minhas favoritas, tá? Teorias contingenciais são teorias que, em linhas gerais, falam para a gente o seguinte: olha, nem todo mundo é sempre autocrático, nem todo mundo é sempre autocrático, depende, tá? Até isso é novidades, é uma coisa que a gente já falou aqui agora, tudo certo. Mas existem alguns condicionantes de comportamento, ou seja, essas teorias tentam nos ajudar a nos comportar melhor quando chegar a nossa vez de assumir a liderança, tá? Então, a primeira grande teoria é a teoria que a gente chama do modelo de Fiedler. O que significa isso? Deixa eu projetar aqui para vocês esse modelo. Para essa teoria de Fiedler, vamos lá. Olha, essa definição clássica é uma prerrogativa. Primeiro, a eficácia do desempenho, ou seja, o quão bem você for em uma tarefa, depende da adequação entre o estilo do líder e o controle que ele tem do grupo. Tá? Então, primeira coisa. Primeira coisa, quanto a menos controle você tem do grupo, você precisa ser mais autocrático. Porque se o grupo você não tem controle, por exemplo, um grupo de jardim de infância, você não tem controle, tá? Então, porque são crianças, ainda estão aprendendo. Então, seu estilo de líder, seu estilo de liderança, seu estilo de gestão, ele precisa ser mais ditatorial mesmo, porque as pessoas não sabem direito o que fazer, tá? Então, como que você ajusta seu comportamento? Você ajusta avaliando situações. Então, primeira coisa, a gente avalia qual que é a relação entre você e o líder. Então, quanto melhor a relação do líder com o seu liderado, mais propensos os liderados vão estar de fazer aquilo que você quer, menos com menor má vontade eles estarão. Segundo fator, é a estrutura da tarefa. Ou seja, tem tarefas estruturadas. Por exemplo, uma sala de aula. Uma sala de aula, aqui a gente está numa tarefa super estruturada. Ou seja, nós temos um horário, nós temos um canal, nós temos atividades, nós temos vídeos, nós temos tudo estruturadinho. Então, em linhas gerais, faz isso que é sucesso. Quanto mais estruturada é a tarefa, menos em cima você tem que ficar. Agora, quando a tarefa é um pouco mais difusa, quando você não tem estruturação, quando você tem objetivos aí um pouquinho dispersos, você precisa dar mais caminho. Você precisa criar um pouco mais de formas das pessoas fazerem. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. Beleza. E, por fim, poder de posição. O que é poder de posição? Vamos supor
que vocês estejam no jardim de infância e vocês fizessem alguma coisa bem ruim, tipo, vocês bateram no coleguinha. A professora, o máximo que ela pode fazer é deixar de vocês no castigo. A professora de vocês não poderia nunca, jamais, dar tapas em vocês, gritar com vocês, fazer qualquer tipo de coisa assim mais física ou verbal. Por quê? Porque ela é a professora, ela não é o pai, nem é a mãe. Quem tem o poder de disciplinar crianças de uma forma ou de outra são os pais, tá? Então, tem situações que a pessoa tem mais poder, outra que tem menos poder. Então, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você vai fazer aquilo que seu chefe pede, porque ele pode te mandar embora. Mas, por exemplo, se você tiver, por exemplo, alguma situação envolvendo alguém que está no mesmo nível que você, ou algum estagiário, alguém que está em níveis inferiores a você, você vai dar talvez menos importância à relação com essa pessoa, porque ela não vai fazer nada com você, ela não pode fazer nada, tá? Então, como que funciona essa teoria juntando esses três fatores? Quanto melhor a relação entre líder e liderado, quanto mais estruturada for a tarefa, e quanto mais forte for a posição da pessoa, ou seja, quanto mais poder essa pessoa tiver, mais controle o líder tem. Então, por que é que tem tanta gente que adoece no trabalho? Porque relação entre líder e liderado é ruim, ou seja, um líder desonesto, um líder que faz bullying, um líder agressivo. A tarefa é muito estruturada, né? Então, por exemplo, atendente de uma loja, são tarefas estruturadas, acontecem em um lugar, tem metas definidas. E poder da posição, essa pessoa, o chefe tem o poder de mandar embora. E mandar embora significa, por exemplo, uma mensalidade sem pagamento, significa um filho sem condições de fazer escola, significa uma parcela de casa não paga. Por que as pessoas adoecem? Porque elas precisam se submeter. Então, qual que é a lógica? Primeiro ponto, né? Tentar, no mínimo, ter uma relação positiva com o seu liderado. Então, toda vez, gente, agora, falando de abusos, falando de chefes malucos, toda vez que você vê um chefe que, seguidamente, ele é idiota com seus subordinados, quando tem processo, geralmente a empresa proprietária, que é proprietária, né, especialmente, por exemplo, se for um gerente, sei lá, da Petrobras, se esse gerente foi processado por assédio moral, a Petrobras responde junto. Porque é impossível que um líder tenha sido promovido, tenha subido no cargo, sem que ninguém soubesse que ele de fato tem esse tipo de comportamento. Então, por isso que processos, eles são solidários, ou seja, você não processa só uma pessoa, você processa toda a estrutura, porque a estrutura da Petrobras permitiu que essa pessoa fosse abusiva. Vocês conseguem entender essa lógica? Sim, faz sentido. Uma coisa, Rodrigo, bizarra, tá? Tem empresas de call center esparramadas pelo Brasil, que foram processadas nos últimos anos porque as funcionárias tinham que fazer rodízio para engravidar. Juro para você. As meninas, elas submetiam a vida pessoal, a vida privada delas, a um desejo da companhia. Porque tinha supervisoras que falavam assim, não, porque se fulana vai engravidar agora, é a outra que tem que sair de licença, chegou a isso, tá? Então, se eu não me engano, a Embratel teve que pagar uma multa milionária. Porque, gente, é impossível que o pessoal da RH não soubesse disso. Então, muita gente adoece porque esses três condicionantes existem. Relação ruim, estrutura grande e grande poder. Isso zoa tudo. Tudo mesmo, tá? Bom, temos também, deixa eu ver uma outra teoria que é interessante para vocês. A teoria do recurso cognitivo. Essa, eu acho que diz muito respeito a vocês, tá? Quando vocês vão ser contratados, existem dois fatores básicos na contratação de alguém. Primeiro, experiência.
O quanto tempo de experiência no exercício da tarefa a pessoa tem. E geralmente se pede, por exemplo, carta de recomendação, se pede para ver carteira de trabalho, porque o pessoal quer ver o que você sabe fazer. Então, esse é um critério básico. Segundo ponto que o pessoal tenta garantir é tentar garantir que sejam contratados os mais inteligentes. O que é o ideal? Você contratar alguém que é experiente e inteligente. Mas vamos lá. Vocês dois agora estão na faculdade. Eu não tenho a menor dúvida que vocês são pessoas inteligentes. Vocês são. Só que vocês têm experiência, gente? Larga experiência no mercado de trabalho, na área de formação de vocês? Não. Rodrigo Nenhum. não. Lara não tem, Rodrigo não tem, né? Então, é por causa disso que vocês não serão contratados? Não. Quando é que as pessoas contratam pessoas inteligentes? Quando você precisa de inovação. O que acontece? A pessoa experiente, ela não é bloqueio criativo, mas ela aprendeu uma forma de fazer as coisas que dá certo, então ela só faz daquele jeito. A pessoa desenvolve vícios de trabalho, né? Então, quando é para você começar uma coisa do zero, quando é para você lidar com coisas inovadoras, é para você lidar com muitas tecnologias, por isso as empresas preferem contratar pessoas inteligentes, tá? O foco não é experiência, é inteligência. Como que você garante isso? Por entrevista, por dinâmica e, sim, por testes, tá? Tem testes que visam medir habilidade numérica, habilidade verbal, habilidade de escuta, né? Agora, quando você está em crise, quando você está numa situação que é muito pesada, tá? Que você tem que tomar decisões para ontem, adianta contratar alguém que é muito inteligente? Não, precisa de experiência. É. Porque você precisa de repertório. Para você agir rápido, uma pessoa inteligente, para tomar uma decisão, ela precisa pensar. Ela precisa de tempo, ela vai refletir, ela vai conversar, ela vai estrategizar alguma coisa. Agora, quando a situação é de crise, não adianta inventar moda. Você precisa de alguém experiente, alguém que já saiba os caminhos, alguém que tenha, assim, já repertório de ações, tá? Por que isso, gente? Porque se você não tem repertório, você demora muito para tomar decisões. Então, em situação de crise, quando é uma coisa urgente, chame o experiente, tá? Então, o ideal, de novo, é você ter ambos. Mas essas duas características no extremo, né, elas só servem para algumas coisas, tá? E, agora, uma coisa que é importante. A racionalidade, ela é prejudicada pela tensão. Mesmo a pessoa mais racional, mesmo a pessoa mais inteligente, quando tensa, ela fala abobrinha. Quer um exemplo? Vocês lembram da antiga presidente, a Dilma? As abobrinhas que ela falava? Estocavento. Então, estocavento, dia da mandioca. E, particularmente, a Dilma não é uma pessoa burra, tá? Ela é uma mulher muito inteligente. Só que punha a mulher em público na frente de um microfone, ela travava. Por quê? Ela não tinha jeito para falar em público. Não tinha. Então, o estresse afetava ridiculamente aquilo que ela falava, né? Então, existem pessoas que reagem de diferentes formas ao estresse. Então, às vezes, você vê uma pessoa falando uma grande abobrinha ou tomando decisões irracionais, por quê? Porque está tensa. É o que a Lara falou agora há pouco. Ah, quando vai à loja, a pessoa até se endivida comprando coisa que o vendedor fica empurrando. Por quê? Porque sob estresse, sob pressão, as pessoas tomam decisões ruins, tá? Então, quanto maior o estresse, maior é a chance de erro, tanto para quem é mais inteligente quanto para quem é mais experiente. Mas a chance de erro é menor para quem é mais experiente. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Belezinha. Tudo bem. Então, meninos, eu acho que por hoje é isso, né? Eu queria falar de alguma dessas teorias com vocês, relatar algumas coisas curiosas a respeito de algumas teorias. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente vai falar sobre instrumentos de controle. Tá certo, pessoal? Certinho.
Então, beleza, meninos. Então, beijo, 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 gente. Vejo você semana que vem. Até depois, gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. Até semana que obrigada. vem. Até semana que vem. Imagina, gente. Até semana que vem.